Continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre a iluminação. Nesse caso, a iluminação artificial. Vamos lembrar que, anteriormente, eu falei sobre circunstâncias de iluminação e ventilação natural, né? Então, lá eu tinha que criar condições necessárias, ideais para trabalhar com ventilação e iluminação artificial. Aqui, sobre iluminação artificial, a Portaria 210 trabalha com alguns dispositivos. Eu vou ler e explicar para você passo a passo. A luz tem que ser branca e fria. E por que isso? Porque quando eu trabalho com uma luz, vamos dizer, fluorescente, né, que é a luz branca e fria, e não a incandescente, incandescente é aquela que esquenta, né, eu evito a atração de insetos, porque a lâmpada incandescente, aquela que esquenta, ela libera raios ultravioletas, raios UVs, e isso atrai insetos, tá? Que não é nada adequado e nada desejável para um abatedor frigorífico, né? Por isso ela deve ser branca e fria. Outro ponto interessante é que alguns pontos devem ter mínimo de 500 lux. Por que no mínimo 500 lux? Para facilitar a acuidade visual daquele inspetor. Quais são esses pontos? A Portaria 210 fala que linhas de inspeção e inspeção final. Aqui vai ser as linhas que nós vamos falar futuramente, que é as linhas onde a inspeção federal atua. É aquela linha A, B e C, e na inspeção final. Por quê? Você imagina, você está lidando ali com doenças, com tecnopatias, com circunstâncias que você tem que ter acuidade visual. Você tem que ter aquela incidência necessária, mínima, para visualizar. Opa, espera aí, eu tenho um fígado aqui que está com alteração, eu tenho uma dermatose aqui na pele que eu preciso retirar. Então, por isso que a legislação trabalhou 500 lux mínimo para esses pontos. Só para quem não conhece muito como que é a medição desses lux, lux é uma intensidade luminosa, né, que eu trabalho para verificar o tanto quanto eu tenho de incidência luminosa, e é através de um aparelho. Existe um aparelho próprio que você vai lá no frigorífico, você mede. Outra coisa interessante é qual que é o ponto que eu tenho que medir. Eu tenho ali um luxímetro na minha mão. Eu meço aonde? Na altura do teto? Na altura do meu rosto? Na altura onde estiver passando as carcaças? A Portaria 210 diz que eu tenho que medir aonde estiver passando o meu produto, né? Então, se eu estou ali, é exatamente aonde os meus olhos têm que enxergar a incidência luminosa, que é o mais importante ao produto, ok? E aqui está até circulado com relação aos protetores, tá? Porque é muito importante que essa iluminação, eu vou trazer uma foto daqui a pouco que vai mostrar mais de perto essa questão dos protetores, mas para evitar qualquer risco dessas lâmpadas quebrarem, estourarem e cair sobre o produto, tá? Por isso que eu devo ter esses protetores. Então, a iluminação nas linhas de inspeção e na inspeção final deve dispor de maneira a garantir perfeita iluminação da área, para facilitar a exatidão dos exames. É simplesmente por isso, né? Por que eu trago assim sempre essa explicação que normas complementares, como a Portaria 210, ou outras de outras espécies, ela sempre vai ser mais precisa, né? Porque ela tem que trazer diretrizes. Então aqui, por exemplo, se eu não tivesse uma diretriz sobre a iluminação, ela tem que ser no mínimo 500 lux, que critério que o frigorífico vai seguir? Ah, vou seguir, uma hora vai ser 200, outra hora vai ser 300, e isso fica impreciso, né? Por isso que essas normas complementares têm que trazer definições mais precisas para que o frigorífico se ajuste àquilo que a legislação está solicitando para trazer um padrão para as coisas. Aqui está uma foto para a gente entender como que são esses protetores, né? Eles são devidamente presos através dessas presilhas, e se acontecer qualquer risco de explodir essa lâmpada, ou trincar, ou qualquer outra circunstâncias parecidas, esses cacos, esses pós, eles não vão cair sobre o meu alimento, tá? Ele vai ter uma proteção. Essas caixas, inclusive, esses protetores são higienizados frequentemente para não acumular nenhuma sujidade. Portanto, os protetores são obrigatórios. Pessoal,
obrigatório, tá? Não é, facultativo, tá? Ele é obrigatório em seções onde são produzidas, preparadas e armazenadas carnes e derivados. Eles vão ter que ter, portanto, obrigatoriamente nesses setores. É válido você lembrar. Por isso que eu estou te explicando esses conceitos do risco, do perigo, porque se cair na sua pergunta algo dizendo assim, é facultativo, se você não estiver lembrando dessas minhas explicações, você vai falar, ah, mas será que é tão importante assim mesmo a caixa, a proteção? É importante, por causa do risco, por isso que vai estar escrito obrigatório, ok? E não será permitido o emprego de luz que mascare ou determine a falsa impressão da coloração das carcaças e miúdos. Isso aqui é muito fácil. Eu não acabei de falar que a iluminação tem que ser branca, do tipo branca? Você imagina, você está indo no açougue, e lá naquela gôndola do supermercado, lá, você está comprando carne bovina. Carne bovina é uma carne vermelha. Você imagina se o mercado ou ali o açougue coloca uma lâmpada vermelha. Se ele pôr uma lâmpada vermelha, a carne é vermelha, vai mascarar a sua interpretação. Você vai achar que toda aquela carne lá está boa, né? Então, é por isso que eu disse, a legislação complementar, ela tem que ser precisa até para uma cor de luz. Ou seja, para o cara, de repente, falar assim, a empresa fala assim, vou colocar uma cor ali, uma lâmpada para facilitar, para gastar menos, ou etc. Mas se isso não for uma condição de iluminação branca, ou que vai talvez permitir a falsa interpretação, é proibido, tá? Então isso tem que ficar bem claro, tanto para a própria empresa ter o julgamento adequado, para ali a separação de cortes apropriados, como para a própria fiscalização que está ali na linha de inspeção A, B, C e no DIF, no Departamento de Inspeção Final, para ele saber qual que é o julgamento e o destino adequado dessas carcaças, ok? Bom, o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo alguns produtos finais acabados, umas iluminações ali, e o que nós vamos abordar aqui? A questão do pé direito. Eu comentei dele lá atrás, né? Lembra que eu falei assim, pessoal, o pé direito, o que é pé direito? É a altura que eu tenho aqui do piso ao teto, tá? Todas as dependências do abate têm que ter no mínimo 4 metros, mas pode ser reduzido para 3 metros em área climatizada. Aqui eu tenho um exemplo de área climatizada, que é uma área minha de antecâmara, né? Esses produtos estão sendo quase destinados para a expedição, tá? Então, aqui o pé direito vai trabalhar um pouco mais reduzido. A legislação ela permite isso daí, ok? E a ventilação, se necessário, instalar exaustores. Aí eu falo assim para você, tá, ok, você apontou aqui, pé direito, eu entendi, do chão ao teto, mas a ventilação está apontando para onde aqui? Para a porta? Você está falando que o exaustor tem que ser instalado, se necessário. Aqui, pessoal, essa sala não tem um exaustor, ela não tem um procedimento de ventilação. Normalmente, nós temos um exaustor instalado em áreas que permitem maior evaporação, maior condensação. Então, geralmente, evisceração, escaldagem, áreas mais quentes, para que todo aquele vapor suba e não permaneça presente no setor. Por isso que ele fala ventilação e, se necessário, instalar exaustores. E esses exaustores, normalmente, são instalados daí no teto, tá? Que não é o caso aqui dessa foto, mas é só para chamar a atenção do aluno. Quais são as definições de equipamentos? Maquinarias e demais utensílios utilizados nos estabelecimentos, né? Então, eu tenho aqui balanças, mesas. Isso aqui é para ilustrar o que a gente define como equipamentos. Sobre equipamentos gerais, eles devem ser preferencialmente de constituição metálica ou inox. Então, a exemplo dessa foto aqui, aonde o funcionário de vermelho está passando, pode ver que eu tenho uma cuba ali metálica, né, de inox ali também. Lá na frente você tem um outro maquinário também metálico de inox. Por quê? Primeiro, metálico inox não oxida.
Então, você viu eu abordando ao longo da matéria que eu tenho que ter estruturas metálicas que não se oxidam. Isso é óbvio, né, para a questão higiênico-sanitária do setor. Mas ele permite o emprego de material plástico, né? Exemplo que eu tenho aqui, olha essa caixa, né, vermelha, no caso aqui, na mão desse operador, na mão desse manipulador. Ela é um material plástico, portanto, pode ser usado, tá? E o que eu não posso usar dentro do abatedouro? Equipamentos de madeira ou alvenaria são proibidos. Por quê, pessoal? Porque vai dificultar a higienização, vai dificultar a limpeza e a sanitização. Então, é óbvio que a legislação ela tem que trazer diretriz. Então, ela vai dizer, tem que ser, preferencialmente, ali no caso, material inox, mas eu permito, em alguns casos, o uso de material plástico. Por quê? Tanto inox quanto plástico é fácil fazer higienização. Sobre equipamentos fixos, o que nós temos que ter em mente? Eles devem guardar a distância das paredes e coluna para permitir, isso aqui é importante, para permitir a movimentação dos funcionários, higienização e evitar contaminações. Imagine comigo aqui, se a gente tivesse equipamento todos colados nas paredes, como que você ia conseguir ter acesso àqueles cantos para fazer uma raspagem de piso, para poder aplicar um sanitizante no momento da higienização, fazer uma esfrega, ou até mesmo para fazer uma inspeção, né? Então, a exemplo dessa foto aqui, observe o que esse funcionário está fazendo. Ele está raspando água residual do piso, né? E ali tem uma distância que a própria legislação diz que tem que atender. 1,20 m, no mínimo. Mas, para facilitar a sua compreensão, lembra que eu falei da distância mínima das portas, daquela do tipo vai e vem? Lá também é 1,20 m. Então, tenta associar isso daí. Bom, a abertura, o tamanho da porta, ela tem que ser 1,20 m, mas é a mesma distância que eu tenho que atender para onde o funcionário tem que passar em volta dos equipamentos fixos. Então, eu tenho que atender isso daí. E a altura dele tem que ser instalado também no mínimo de 30 centímetros. Por quê? Porque como que eu vou raspar debaixo desse equipamento se ele está colado no chão? Tá? Então, perceba, pessoal, nós estamos falando de uma indústria de alimentos. Então, eu tenho que ter condições aqui, até para a instalação do meu equipamento, condições higiênico-sanitárias para o processo rodar. Então, isso ficou bem claro para vocês? Equipamentos fixos têm que ter uma distância para a movimentação dos funcionários e as distâncias entre a parede e a altura do piso são essas que a gente acabou de abordar. Serão instalados nos gabinetes de higienização, vestiários sanitários e recintos da sala de manipulação, estrategicamente localizados, pontos de acesso às seções onde se fizerem necessários a critério da inspeção federal. Então, desde que a planta ela é construída e previamente aprovado pelo DIPOA para poder fazer a construção, existem pontos de acessos que são necessários, né? Mas também fica a critério da inspeção federal, muitas vezes, julgar outros pontos que se fizerem necessários para facilitar a passagem e a livre movimentação para alguns setores, desde que eu consiga atender também instalações de gabinetes de higienização, vestiários sanitários adequados e recintos da sala de manipulação. Com relação às torneiras, elas serão acionadas a pedal. Por que a pedal? Eu sempre digo que você, né, que fez veterinária, se lembra na época da clínica, principalmente da clínica cirúrgica, você tinha que se paramentar, né? E para fazer a cirurgia era toda aquela paramentação, cuidado com as mãos, porque se eu tiver a minha mão contaminada, eu vou criar um ambiente de risco para o paciente, né? Isso aqui também é aplicável para a área de alimentos. Evidente que eu não estou lidando propriamente dito com uma cirurgia, mas eu estou lhe dizendo que é manipulação de alimentos. Ou seja, o que a gente tem que tomar um grande cuidado dentro de um abatedor frigorífico, assim como outras empresas de alimentos, é as mãos, tá? Então, não adianta nada eu tenho presente um lavador de botas, um lavador de mãos, se
o acionamento da minha mão, aliás, o acionamento dessa torneira é feito à mão. Então, por isso que a gente cria o quê? Condições que as torneiras serão acionadas a pedal ou outros mecanismos que impeçam o uso direto das mãos e deve ainda possuir o recipiente para sabão líquidos, toalhas descartáveis ou outro dispositivo para secagem das mãos. Aqui o exemplo da foto é um acionador de pedal. Existem abatedores frigoríficos que o acionamento é pelo joelho. Tudo bem, por quê? Não estou usando as mãos e estou seguindo o que a legislação está solicitando. E o sabão líquido e toalhas descartáveis estão sempre presentes ali próximos da onde eu tenho o lavador. E quando ele fala outros dispositivos de secagem das mãos, ele dá abertura para eu usar, exemplo, aqueles secadores de mão a vento, né? Ou outros que trabalham com calor. Então, é possível usar outros? É possível, não só aqueles com toalhas descartáveis, porque a legislação dá essa abertura para o uso. Vamos falar de esterilizadores? Esterilizadores são caixas de aço inoxidáveis providas na sua parte superior de uma fenda longitudinal para receber facas, tesouras, alicates e também possui pequenas aberturas circulares para a introdução dos fuzis. Na parte inferior, deverão dispor de um botijão, aliás, de um bujão de descarga para a limpeza da caixa. Querido aluno, eu te pergunto uma coisa. Se você estivesse estudando em casa sozinho e você se deparasse com essa informação, como que você interpretaria ela? Vamos ver. Aqui ele está falando sobre introdução de fuzis. Opa, fuzis? O que é esse fuzil? Uma R15? O que essa portaria 210 está querendo dizer com fuzis? Eu não estou entendendo nada. E esse bujão de descarga? O que quer dizer isso daí? Bom, vamos te ajudar. Vamos entender melhor isso aqui. Essa foto ela é bem elucidativa, ela traz informações interessantes. Portanto, esterilizadores, caixas de aço inoxidáveis. É o que eu tenho aqui, uma caixa de aço inoxidáveis, providas na parte superior de uma fenda longitudinal. Opa, fenda longitudinal para receber facas, tesouras e alicates. Pessoal, olha essas aberturas aqui, mais estreitas, para receber as facas. Está vendo só? Esse equipamento é provavelmente de um abatedor que utiliza somente facas, mas poderia ter aberturas para tesouras e alicates. E pequenas aberturas circulares para introdução dos fuzis. Aqui nós matamos a charada. Fuzil é a mesma coisa que chaira, né? Então, portanto, a chaira, que é aquele equipamento que eu uso para poder amolar a minha faca, ela tem que ser introduzida nessas pequenas aberturas circulares para introdução delas. E na parte inferior, deverão dispor de um bujão de descarga para a limpeza da caixa, que é essa superfície aqui, né? Que é essa saída, que no momento que eu quero fazer a renovação, a troca dessa água, através de uma tubulação apropriada, eu abro esse registro, essa água ela desce e entra uma nova água limpa, apropriada, para eu fazer o uso do esterilizador. Ficou claro, aluno? Espero que tenha ficado claro, porque isso aqui, muitas vezes, lendo sozinho, você fica perdido e pensa, não entendi nada, vou pular para o próximo tópico. Isso aqui é importante você entender. E aonde que é obrigatório o uso de esterilizadores? Isso aqui as bancas adoram. Adoram pegar você e falar assim, aonde é obrigatória a instalação de tal coisa, ou procedimento. Então, vamos entender. É obrigatória a instalação aonde? Área de sangria. Por quê? Você vai ver no fluxograma comigo que o operador está com uma faca na mão, fazendo a sangria dos animais, e você imagina eu passar um dia todo de trabalho só com aquela faca, cheio de sangue, e em nenhum momento eu vou trabalhar com troca de faca ou com um esterilizador apropriado. Área de abertura do abdômen. Então, aonde? Vamos dar um exemplo. Linha de inspeção e inspeção final. Ali eu estou abrindo o abdômen de carcaças para poder fazer condenações, para poder fazer aproveitamentos. Então, ali é uma condição que eu também devo ter esterilizador por causa da condição higiênico-sanitária do setor. E inspeção de pós-mortem também está vinculado isso aqui, que eu acabei de falar, e sessões de cortes e desossa.
Também porque o funcionário está trabalhando ali com cortes de desossa e isso a todo momento, além das facas precisarem ser trocadas com frequência, eu preciso ter um esterilizador para melhorar a condição higiênico-sanitária do ambiente. Não se esqueçam disso aqui. Vamos para uma questão de concurso? Bom, vou te dar uns minutinhos aí para você pensar, dar uma lida, interprete corretamente. Já já a gente discute ponto a ponto. Conseguiu entender? Resolveu? A gente abordou muita coisa de instalações, agora é a hora da gente tirar as dúvidas. Sobre as instalações e equipamentos descritos na portaria 210 do mapa, é correto afirmar: um matadouro pode ser instalado no centro de um terreno elevado cerca de 1 metro. Talvez você tenha marcado essa daí pensando naquilo que a gente falou. É verdade, ele tem que ser no centro. Ah, Humberto, é verdade, elevado cerca de 1 metro. Eu lembro que você explicou certinho lá. Mas não era isso que a banca queria, não. A banca queria te pegar que o matadouro ele pode ser instalado. E lá estava escrito, ele deverá ser instalado. Humberto, que crueldade que é essa? Eu aprendi que ele tem que ser no centro e elevado cerca de 1 metro. Pois é, a vida nem sempre é tão linda assim. E a banca quer tirar aquelas pessoas mais desatentas. Portanto, preste atenção muito, pessoal, em todas as matérias que vocês forem estudar. Poderá, deverá, obrigatoriamente, isso tem que ficar muito claro nos seus estudos. O matadouro deverá ser afastado das vias públicas, preferencialmente 5 metros. Essa é a resposta correta, porque ele deverá estar afastado. Preferencialmente, ele está escrito assim também na legislação, a 5 metros, ok? É facultado ao matadouro possuir entradas laterais que permitam a movimentação e circulação independente de veículos transportadores de aves vivas e veículos transportadores de produtos, sendo obrigatória as entradas independentes. Na verdade, não. Não é facultado ao matadouro possuir entradas laterais que permitam. Ele não é facultado. Ele tem que possuir essas entradas laterais que não permitam a circulação. E aqui, quando fala obrigatória as entradas independentes, ele não traz que é obrigatório. Lá, se você lê no começo da portaria 210, ele fala assim, que é recomendável. Você pode trabalhar com entradas independentes, mas é obrigatório, você tem que ter entradas laterais que permitam essas condições aqui. Tá claro? O funcionamento do matadouro localizado no perímetro urbano somente será autorizado depois de ouvida a autoridade de saúde pública, meio ambiente, sendo facultado o parecer da prefeitura municipal. Aqui, o que está errado? Na verdade, sendo facultado o parecer da prefeitura municipal, porque vocês viram conosco que saúde pública, meio ambiente e prefeitura municipal são as 3 instâncias que eu tenho que ter autorização. Não será autorizado o funcionamento ou construção de matadouro de aves quando localizado nas proximidades de outros estabelecimentos que, por sua natureza, possam prejudicar a qualidade dos produtos destinados à alimentação. Até aqui está certinho. Está certinho. O que está errado? A alimentação animal, que são processados nesses estabelecimentos de abate. Ele trocou a alimentação humana por alimentação animal. Poxa, Humberto, mas que crueldade. Pois é, você tem que estar atento a isso. Leia, porque às vezes você lê, você chega até aqui e fala assim, eu estudei tanto, que eu até decorei esse dispositivo, eu tenho certeza que está certo. Às vezes, por causa de uma alimentação animal para alimentação humana, você comete esse erro, se precipita e marca aquela questão. Portanto, leia com atenção as questões. Vamos para a próxima pergunta, vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Vamos discutir as respostas aqui. Conseguiu resolver? A respeito das considerações gerais, quanto ao equipamento descritos na portaria 210 do mapa, é incorreto afirmar que os equipamentos e utensílios serão preferencialmente de constituição metálica. Tá certo, pessoal?
tem que ser preferencialmente constituição metálica. Depois, lembra que na sequência ele falava, permite-se o emprego de material plástico adequado, jamais admitindo-se o uso de madeira e de recipientes de alvenaria. Corretíssimo, tá? Ele que é a incorreta. Os equipamentos e utensílios, tais como mesas, calhas, carrinhos e outros continentes que recebam produtos comestíveis, serão de chapa de material inoxidável, referentemente às ligas duras de alumínio ou ainda a outro material que venha a ser aprovado pelo Serviço de Inspeção Federal. É exatamente assim que está escrito na Portaria 210, portanto, está correto. Caixas e bandejas ou recipientes similares, quando não de chapa de material inoxidável, poderão ser de plásticos apropriados às finalidades. Exato, está correto. Caixas e bandejas, recipientes similares, podem ser também de plástico, poderão ser de plástico quando tiver essas finalidades apropriadas. Olha onde está a alternativa incorreta. De um modo geral, as superfícies que estejam ou possam vir a estar em contato com as carnes, incluindo soldas, que é soldaduras aqui, mas é soldas também, é a mesma coisa, e juntas deverão manter-se rugosas. Não é rugosas, é lisas, tá? Pensa que abatedor frigorífico e superfícies são lisas. Uma solda rugosa, uma junta rugosa ou com fissura, né? Isso daí vai prejudicar as condições higiênicas dos equipamentos, de utensílios, ok? Encerramos aqui mais um bloco. Em breve, voltamos com mais conteúdo.